Então, boa tarde, pessoal. Estou eu aqui, professor Igor Iuco, mais uma tarde aqui de interação síncrona da disciplina didática do ensino superior. Hoje, dia 11 do 11, né? Interessante. Estamos aqui reunidos para falar um pouquinho, né, sobre essa última temática, que é a parte, né, de educação à distância, tecnologias de informação e comunicação, que geralmente, né, nos conteúdos, né, nas ementas educacionais das disciplinas de didática do ensino superior, sempre vem por último, né, tradicionalmente, dentro de uma percepção presencial, mas hoje a gente vê como extremamente importante, né? Então, em todas as oportunidades que eu tive, enquanto estudante em processo de formação e agora, do outro lado, né, como facilitador, eu vejo que ela sempre lá esteve, né, sendo discutida a partir do momento que a gente começou a utilizar mais o computador, né, nas nossas explanações associadas a data show, por exemplo, mas não de forma exclusiva, mas que sempre ficou, né, como aquela cerejinha, né, aquele detalhezinho que hoje a gente não tem mais como fugir, né? Não tem mais como dizer, não quero trabalhar com computador, né? Então, todas as IEs realmente estimulam, sugerem, né, especialmente nesse período de reposição remota, seja de forma síncrona ou assíncrona, para que nós, né, professores da educação superior, acabamos, né, por evitar prejuízos maiores, né? Imagina se a gente tivesse de braços cruzados, aguardando simplesmente um retorno presencial desde março de 2020. Então, olha quantas turmas de graduação, né, não teriam se formado, mesmo com todos os atrasos, né, que houve, obviamente, por questões de seguridade sanitária, né, epidemiológica, mas vocês percebem que assim a gente conversar, a gente lidar com outras formas propositivas de educação à distância realmente é importante. Antes da pandemia, realmente a educação à distância estava meio que ganhando um status demonizado, né? No sentido assim, puxa vida, como é que o cara vai pensar em fazer um curso, né, de graduação de saúde, por exemplo, educação à distância? Isso seria cabível? Isso seria permitido? Então, eu coloquei para vocês, né, bem pontuado, desde aquele nosso primeiro momento, né, do desenho curricular, que a legislação ela permite, mesmo nos cursos de bacharelado presenciais autorizados pelo INEP, MEC, que se tivesse, pelo menos até o ano de 2016, até 20% da sua carga horária em EAD. Então, quer dizer que um curso não deixa de se caracterizar como presencial, né? Mas ele tem essa permissividade até 20% de AD. E depois, uma outra norma, depois do ano de 2016, dessa do 20%, se não me falha a memória, foi o ano de 2017, ampliou isso, praticamente dobrou esse quantitativo, né? Porque muitas instituições, né, especialmente as privadas, pegaram carona nessa potencialidade da EAD, realmente melhoraram muito toda a sua parte assistencial, tecnológica, né? Então, existem instituições muito fortes em todo esse aparato tecnológico, e assim foi permitido, é lógico, né, dentro de um processo democrático, construído, né, se chegou à definição de 40% de AD permitido num curso de graduação, mesmo que na esfera presencial. Mas vocês podem me perguntar, professor Igor, mas antes da pandemia, né, a gente pensando numa situação teorética onde a gente não estava conflitado por esse agente externo, né, da Covid, certo? Então, numa condição que era razoável, e eu concordo que é fundamental a presencialidade, certo? Então, deixaram passar 40%, né, de possível disciplina EAD dentro de um curso de graduação. Então, quer dizer que 60% então seria presencial e até 40% poderia ser EAD. Bom, existem condições desiguais que cabe aqui a gente lembrar que estamos no Brasil, um país desigual por natureza, as chamadas inequidades, né, de assistência de saúde, de assistência educacional. Então, assim,
existem cidades, né, com baixíssimo IDH, você não tem a possibilidade, por exemplo, de ter professores presenciais, né, com uma boa formação de qualidade, né? Imagina, por exemplo, naquele nosso papo inicial do desenho curricular, aquela diferença entre a faculdade, o centro universitário e a universidade. Vocês lembram mais ou menos essa diferença das regras de um terço, de um quinto? Universidade tem que ter professores com alta formação e com grande dedicação à instituição, para que assim possam promover os eixos de ensino, pesquisa e extensão, certo? Esse tripé que não pode faltar a nós. Agora, vamos imaginar, geralmente as faculdades, elas não conseguem garantir, né, o número mínimo de professores que estejam trabalhando com a determinada formação de estricto sensu, que tenham, por exemplo, né, pelo menos um mestrado, né, para a gente poder chamar de formação estricto sensu concluído, certo? Então, assim, como é que uma instituição vai conseguir vislumbrar, passar de faculdade para centro universitário, se ela não consegue ter no seu time um mínimo de docentes com seu mestrado, ou que tenham, por exemplo, uma dedicação maior à instituição, certo? Cada vez mais está sendo assim jogado por terra a ideia do professor horista, né? Então se prevê no mínimo professores o quê? Com dedicação parcial, né? É mais difícil a gente garantir realmente, né, em termos remuneratórios, a integralidade desse docente na IES. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vamos pensar dentro da ótica dessa instituição. Uma instituição de ensino superior que quer promover o desenvolvimento de uma determinada cidade, ok. Mas, para isso, ela precisa ter um corpo docente. Se ela não tem como ter esse corpo docente presencial, por questões geográficas, por não estar remunerando bem esse docente, ele não se sentir atraído para ir para uma região mais afastada. Então, tudo isso pode ajudar a polarizar a educação à distância. Então, às vezes, é por uma questão de necessidade, entende? Tudo bem, às vezes pode ser também uma questão empresarial, né? Porque dentro da lógica do empresário, ele pensa, poxa, para que eu vou ter que contratar também tantos docentes dentro da minha ótica privativa, né? Se eu tenho a possibilidade, de repente, de contratar um professor conteudista dentro da minha rede, né, de instituições mantidas, né? A gente já conversou a diferença entre as instituições mantidas e as mantenedoras, né? Geralmente as mantenedoras fazem parte dos grupos empresariais dentro da educação, né? Então são gente de negócios que tem, dentre outros negócios, a parte educacional também. Então, eles acabam congregando, dessa maneira, às vezes, uma série de instituições diferentes, mas que têm a mesma mantenedora, né? Esse mesmo grupo empresarial. Então, cada vez a gente vê isso mais comum no Brasil, quando a gente fala das privadas, né? Então, o que eu quero dizer é assim, dentro da ótica, né, empresarial, pode ser, lógico, a contratação de um facilitador, né, um docente conteudista, né, ou que vá tutoriar um conjunto, né, de disciplinas e que dentro da ótica do empresário sairia, entre aspas, mais custo-efetivo, né, mais barato do que um professor presencial. Então tem esses dois lados, né, que a gente fala sobre essa operacionalidade da educação à distância, no sentido laboral, né? Então ela pode ser positiva, né, para o crescimento da instituição, mas ela também pode depreciar um pouco a prática docente, né? Porque nós acabamos virando um produto, né, um negócio, né? Então o docente ele tem a contribuir, ele é fundamental, ele é 1/3 da correspondência, né, de crescimento da instituição. Se lembra que eu falei que o INEP, no ato de abertura de uma instituição e nos atos regulatórios seguintes, acaba sempre avaliando a organização didático-pedagógica, que é o ponto 1, que vale 33,3% de uma nota de uma instituição. Aí depois ele considera o corpo docente e tutorial,
quando se tratar, por exemplo, de um curso de graduação modelado 100% no EAD, né? Diferente do presencial, que acaba mesclando uma parte possível em EAD, né? Como é o que eu estou falando das normas de 20% a 40%. E a última parte é a parte da infraestrutura, né? Então, quando a gente fala de EAD, a gente tem que ver dentro dessa posição, dessa postura profissional, né, do educador, que também tem que ser protegido, né? Imagina, se uma aula sua, né, você sabe que você está dando para uma determinada turma. A IES, ela não poderia simplesmente pegar uma aula sua gravada e estar passando isso para todos os núcleos de todas as mantidas da mesma mantenedora. Vocês entendem essa premissa? Se não for essa a razão do seu contrato. Se você for contratado como professor daquela instituição, inclusive até tem a Lei Geral de Proteção de Dados que impede esse tipo de comércio. Diferente se você foi, por exemplo, contratado para gerar um conteúdo específico para educação à distância. Falar em educação à distância ressignifica também a nossa própria prática docente. Porque quando a gente virtualiza, a gente também tem que mudar algumas táticas, né? Que táticas são essas? A nossa escrita, ela muda, né? Muitos de vocês estavam comigo ontem, né? Lá no nosso fórum. Vocês viram a minha resposta? Que tem tudo a ver com esse nosso fechamento. Na educação à distância, uma dica que eu dou para vocês, a gente nunca temporaliza, né, a nossa vivência. Temporalizar, como assim, professor? Eu não falo um bom dia, uma boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando que a minha mensagem vai estar chegando ao receptor, né? Então é sempre um oi, olá. Vocês podem ter certeza quando virem, a partir de hoje, alguma dinâmica em forma EAD, que vocês vão perceber essa sutileza, porque isso faz parte do nosso pacote instrucional, né, em educação à distância. E quando a gente fala em educação à distância, tem que ser algo mais assim voltado mesmo para aquele público, né? O que eu quero dizer com voltado para o público? Geralmente, apostilas em educação à distância são muito valorizadas. Então, quando a instituição ela realmente cai de cabeça, né? Entra de cabeça, né? Na história de AD, ela, além do professor, ela tem uma equipe multidisciplinar, do qual faz parte um conteudista, que é aquela pessoa que vai tentar trazer aqueles elementos e fazer uma apostila. Então, quer dizer que tem que ser feito um livro, por exemplo, para cada disciplina? Não é um livro, mas é um guia, sim, aplicado às necessidades daquele público. Então, é muito comum que, por exemplo, né, nos institutos, eu não sei se a Oceane já teve essa experiência, né, em algum instituto e tal, mas no IFCE é muito comum, né, essa aplicação também de apostilamento para guiar, para facilitar o estudo, né, numa fala que também é mais próxima para a percepção dos demais, né? Então, às vezes, com notícias mais recentes, mais contextualizadas, a intencionalidade da disciplina, o conteúdo programático, certo? Então, sempre se evoca muito também essa necessidade de revisões desse material, desses apostilamentos, por conta da urgência tecnológica. As informações que sobrecarregam, né, o meio digital. Então, dentro da educação à distância, sempre, ciclicamente, né, de ano em ano, de tempos em tempos, determinados pelo IES, tem essa necessidade de renovação, né? Então, um pouquinho diferente do que nós aplicamos, por exemplo, em sala de aula, que a gente não tem uma determinação sacramentada pela instituição do tipo, professor Igor, mude os seus slides ou mude, né, as suas ferramentas, né, instrucionais de tanto em tanto tempo, né? Nós, na verdade, presencialmente, nunca fomos exigidos, e nem mesmo agora, né, na parte AD. Mas é um ato de reflexão, por exemplo. Vocês perceberam que em todas essas semanas, nesse trilhar, eu acabei compartilhando alguns trabalhos que eu mesmo publiquei. Eu pensava, poxa, como é que eu vou demonstrar uma coisa para a turma
né, que seja muito diferente da prática. Eu tenho que mostrar uma coisa que eles podem aplicar, né? Que dentro da pós-graduação eles podem viver, né, no estágio de docência eles podem aplicar, nos cursos que eles vão estar encarando, né, esse seu exercício de estágio. Então, vocês podem notar, né, que nos artigos discutidos, muitos deles acabam sendo de minha autoria para também mostrar para vocês que é uma coisa realística e aplicada. Então, houve uma intencionalidade nesse tipo de seleção também de material para vocês, né? Então, vocês vão ver que é possível dentro dos caminhos que vocês vão trilhar, especialmente no estágio de docência. E aí, tem um conjunto, né? Uma expressão que eu tenho usado desde a nossa apresentação. Eu sempre falei, não vou dar muito spoiler, porque lá no final a gente vai estar fechando com esse pensamento, que seria Flipped Classroom. Ah, professor, esse povo da educação, né, da pesquisa na área educacional, gosta só de falar inglês. Vamos falar minha língua? Seria a sala de aula invertida. O que vocês entenderam dessa sala de aula invertida, né? Daquele artigo que eu disponibilizei para vocês em português, que na verdade, professores colegas meus, que eu respeito bastante e são bastante entusiastas nessa área assim, eletrônica. O que vocês entenderam? O que é, na concepção de vocês, uma sala de aula invertida? Comentem aqui. Até pela aula que a gente teve hoje, eu vi que a sala de aula invertida faz referência à sala de aula tradicional, né? É justamente a mudança, eu não diria total, mas a mudança dos paradigmas, essas quebras, né? Dessa ideia de o professor estar no centro, de o momento de sala ser aplicado à aplicação de conteúdos mesmo, e inverter a proposta, colocar o menino para estudar em casa e trazer para a sala as discussões, que não é uma coisa que realmente a gente costuma fazer muito, até pelos desafios que foram colocados lá, mas eu acho que a gente vai conversando, né, sobre isso. Exatamente. Então, assim, a Flipped Classroom é uma estratégia que, né, muda-se esse paradigma, né, muda-se, né, o olhar, né, e ela é desenhada, né, especialmente quando eu consigo trabalhar alguns conteúdos de ordem introdutória antes da sala de aula, né? Então, tem conteúdos, às vezes processos, né, fisiológicos, embrionários, que não tem como você simplesmente jogar, falar, moçada, ó, lê aí, tá bom? E a gente só vai tirar dúvida. Não. Mas às vezes eu quero trabalhar algum conceito, tipo jogar justamente a própria Flipped Classroom, fazer uma Flipped Classroom de uma Flipped Classroom, né? Colocar um texto que fale sobre a temática. Então, o enfoque é para que vocês, né, tenham uma visão, né, tenham uma ideia do que se trata aquele conteúdo, para que depois a gente esteja operacionalizando, né? Então, dentro daquela taxonomia de Bloom, se lembram? Do sítio, de você saber o nome, né, o que estaria representando, é como se eu colocasse assim os nomezinhos novos para isso despertar vocês, né? Por exemplo, um decreto que é importante, uma lei da LDB, porque é importante vocês saberem, entendeu? Então, pontos mais chaves que não são de difícil compreensão, basta assim a leitura, né, a interpretação do texto. E aonde, como que a gente vai aplicar as dificuldades, aí eu trabalho com vocês da forma síncrona, entende? Então, é até algo que lá no vídeo, né, a professora Oscarina estava comentando como uma estratégia de uso da Flipped Classroom, ou seja, para otimizar a Flipped Classroom, trabalhos à distância, antes do momento presencial, que utilizem basicamente questões de baixa taxonomia, né? Então, é mais a questão assim, de saber o nome, entende? Então, eu coloquei alguns elementos aí de nomes que a gente vai estar puxando. Por exemplo, TICS. Todo mundo sabe o que é TICS? Isso vai acompanhar a vida de vocês para sempre. Quem me diria o que é tique? É o tique nervoso, professor. Eu fico toda semana na pós-graduação. Não, não é o tique nervoso.
São o quê? As tecnologias. Pronto, tá sem o som, gente. A gente achava antigamente que era usar data show na sala de aula. Mas aí depois, né, com a pandemia, a gente pôde ver um pouco mais e agora na aula de novo, né? Tecnologias da informação e comunicação, que Isso, antes realmente era o data show e um videozinho que a gente passava na aula. exatamente. Então, assim, é uma ferramenta, né? Então, a ferramenta pode possibilitar que você use da melhor maneira. Então, diferente, por exemplo, do que antes era feito comumente, que você tinha que fazer uma transparência. Vocês não pegaram essa época, mas eu sou professor da época de quadro negro e giz, que eu tinha que desenhar lá uma célula em toda a aula de biologia celular, as organelas, e falar copie, certo? Então era assim, né? Então, do nosso giz, né, nossa tecnologia de informação na época, passou para esses equipamentos mais modernosos, que permitem que a gente faça o quê? Uma projeção de uma imagem, uma projeção de um slide com texto e imagem, uma projeção de vídeo, certo? A questão do som também, né, com caixas de som. Então, já tive a oportunidade de dar aula, por exemplo, passando um filme também, né, para vias de provocação bioética. Então, assim, a gente se vale de vários outros instrumentos para que a gente possa operacionalizar, né? E aí, realmente, trabalhar, né, essas tecnologias para que a gente pense, puxa, se eu tenho, por exemplo, um grupo, uma sala que é predominantemente um tipo, né, de estudantes de graduação ou de pós-graduação que seja daquele perfil auditivo, de acordo com aquela nossa avaliação diagnóstica do VARC, né? Não seria interessante eu trabalhar mais podcasts, né? Ou seja, conjuntos pequenos, que pode ser de 5 minutos, pode ser de meia hora, né? Sobre algumas temáticas. Então, o podcast ele pode vir, né, como um recurso informacional, né, que hoje a gente tem disponível. Muitos dos estudantes preferem assim ouvir quando estão no transporte, né, ouvir quando eles, né, estão fazendo outra atividade ou às vezes, né, se alimentando, né. Então os estudantes hoje sempre são multimídia e eles não aguentam ficar muito tempo sem alguma forma de excitação sensorial. Então, aí a gente pode se valer, né, de recursos visuais, auditivos, né, para a gente poder causar essas experimentações, essas sensações, né? Então, os vídeos, né? Eu, como professor de embriologia, amo usar vídeo, né, para mostrar o desenvolvimento embrião-feto, né, como é que o dente se forma, né, no nenê, dentro da barriga da mãe. Então, não teria outra forma, né, mais gostosa de aprender do que simplesmente aprender como eu mesmo aprendi, que era pegar o livro lá de embriologia e o professor, imagine isso, porque ele nem se dava o trabalho de desenhar, né, no quadro para a gente poder entender. Não, imagine, como é que eu vou imaginar? Né? Então tem algumas coisas que a gente não tem muito como, né, demonstrar. Hoje já existem macromodelos, né, existem outras questões que a indústria, né, de assessoria às instituições de ensino acaba se especializando cada vez mais, né, de ter uma célula grande, de ter, né, uma porção do sistema orgânico para poder melhor assim demonstrar, né, para os estudantes. Mas nos anos passados era muito na questão do imaginar. Então, hoje em dia, se tu tem recurso, tem muitos vídeos no YouTube, mas quando eu digo vídeos realmente que foram trabalhados com suporte educativo, né? Houve uma intencionalidade, os termos estão corretos, o prosseguimento está correto, esses vídeos didáticos não são tão longos. Então, tudo isso mostra que realmente houve essa intencionalidade, né? Para que se gerasse um material aplicado e que pudesse ser utilizado à distância, certo? Então, isso que a gente está fazendo aqui é meio que, né, uma adaptação frente à pandemia, mas a disciplina realmente ela não foi imaginada, teorizada à distância.
mas ela foi possível, né, de continuar sendo ofertada dentro dessas prerrogativas que foram adotadas. Então, como que é possível o estudante acessar? Né? Temos dificuldade de acessibilidade dos estudantes. Logo, seria impossível exigir de todo uma sincronicidade. Então, a primeira coisa que eu fiz com os coordenadores do programa, é possível, então, transformar parte síncrona e parte assíncrona? Porque assim a gente tenta equilibrar um pouco essa balança. É lógico que o ideal seria tudo síncrono presencial, mas não sendo possível diante de uma pandemia, que a gente não sabia quando ia diminuir, então pelo menos a gente divide parte assíncrona, né, dando maior liberdade de acesso, né, de participação, e uma parte síncrona, porque mesmo na EAD é importante frisar que nos cursos regulares a parte síncrona, sim, faz parte, né? Então, os estudantes eles têm que estar interagindo até para que o tutor reconheça as fragilidades desse processo, para saber o que precisa ser modificado em tempo. Lembram-se daquela ideia de uma avaliação formativa? Então, a gente não pode simplesmente largar o aluno e ver depois no final se deu certo ou não. A gente vai realmente escalonando isso, verificando as fragilidades, as potencialidades e sugerindo modificações para aperfeiçoamento, tá bom? Então, flexibilidade é ponto fundamental para a gente pensar na questão da Flipped Classroom, tá? Então, a Flipped, ela seria assíncrona, ela daria essa flexibilidade, né, para o estudante. O estudante, vocês acham que estaria Isso, exatamente, Felipe. É a palavra que eu ia falar agora. O estudante, ele estaria no centro da aprendizagem, né? Se lembram que, diferente daquela teoria onde é que o professor, né, ele seria como se fosse o Sol e os planetas, e os alunos os planetinhas, né? Então, na verdade, a gente ressignifica isso. A gente coloca no centro quem? O estudante. O professor, ele está orbitando no sentido de dar um suporte, facilitar, orientar o caminho, dizendo, não, ó, não é bem por aqui, é para lá, entendeu? Mas, no caso, há uma responsabilização maior dos estudantes. Às vezes, quando a sua instituição não tem ainda essa cultura de autodidatismo, como o Felipe colocou, isso não tem uma boa recepção nos estudantes. Por quê? Às vezes o estudante... eu tive muitos alunos da graduação que falavam, professor, esse negócio de EAD não é para mim. Eu falei, me diga lá, por que não é para mim? Professor, é porque eu realmente tenho que assistir a aula, eu realmente tenho que saber o que você falou lá no vídeo. Entende? Então, exige, às vezes, um comprometimento maior, certo? Não apenas do docente, que às vezes tem que preparar um conteúdo para aquele momento, para ser disponibilizado assíncrono, quanto também para o discente, para o estudante, tanto assíncrono quanto síncrono, entende? Porque a gente não tem a presencialidade para garantir que realmente o estudante está participando. Então, como a Vitória falou, realmente acaba exigindo mais. Então, quando eu sou professor, geralmente eu comecei, né? Eu nasci professor numa turma grande, dando aula para uma turma de 90 estudantes de curso de graduação de fisioterapia, odontologia, né? Que tinham aula de biologia celular e histologia de 7h30 da manhã a 12h30. Imaginem, entendeu? Então, eu dava, né, vários intervalos porque não conseguia nem falar depois no final do dia. Então, imagine, né? Nessas condições. Nessas condições, quando a turma está grande, mesmo assim, você consegue, como professor, andar a sala. Eu nunca gosto de ficar parado na frente. Eu gosto de ir até o final, passar as carteiras, no sentido assim, até dos estudantes me verem, porque se eu não chego até o final, né, a turma do fundão, né, acaba só ficando no Zap, fazendo outras coisas que não assistir a aula. Né? Vocês já foram estudantes, vocês sabem muito bem disso. Então, como é que a gente consegue envolver essa turma? Né? Quebrar
a dimensão de organização física já é uma boa estratégia. Por isso que eu gosto de fazer uma ou outra metodologia ativa, porque você já reúne em círculo, já quebra aquele paradigma do professor mais alto, está lá na frente, né? E aí o estudante, às vezes, que está mais lá no fundo, é aquele que está mais tímido, não quer interagir, ou nunca foi instigado, provocado a interagir. Presencialmente, a gente consegue fazer isso. À distância, ainda é um complicador, certo? Então, mesmo quando eu falo, turma, ó, quero ver o rostinho de todo mundo, né? Mesmo assim, não aparece o rostinho de todo mundo, porque não tem como a gente, né, autoativar a câmera, né, do estudante. Pronto, Então, professor, quando o senhor começou diga, a falar Vitória. sobre isso, eu lembrei da minha situação, porque presencialmente eu consigo participar a aula toda, eu consigo falar mais. Agora, online, ligar a câmera ainda é uma dificuldade. Antes eu não conseguiria nem estar participando, porque é difícil. E é um medo de julgamento, muitas vezes, eu acho, porque a gente estando tudo na mesma situação na sala, é mais fácil de falar, de criar vínculo com a turma, com o professor. Então, é difícil, realmente. Você falou uma palavra que me chama muita atenção, a questão do vínculo. Realmente, o vínculo, para mim, é uma experiência assim, muito física, né? Muito física, muito sensorial, de ver a pessoa, de ouvir a pessoa, né? De saber a voz do estudante. Né? Eu estava outro dia na FAMED, aí o estudante, professor Igor. E eu não sabia quem era. Entende? Isso me frustra tanto, porque assim, eu gosto de saber o nome da pessoa, eu cruzo com a pessoa no corredor. E aí eu comentando com outro professor, falei, cara, a gente não sabe nem mais para quem a gente está dando aula. Isso é tão frustrante, entende? Frustrante em que sentido? Porque às vezes você não consegue identificar a necessidade daquele estudante, né? Então, quando eu via, por exemplo, um estudante que ele participava e era muito ativo, mas muito falador, muito questionador, e na hora da prova, por exemplo, ele não conseguia se concentrar, ele olhava para um lado, para o outro, aí você já começava a pensar, puxa, eu preciso conversar com ele sobre algum transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, pode ser que ele, né, precise de acompanhamento. E na educação à distância, às vezes eu não tenho como identificar exatamente isso, né? Isso, os alunos conhecem a gente, mas nós não conhecemos exatamente. Então, às vezes, né, o professor passa essa impressão, mas não deveria ser esse contrário? Tipo assim, o professor deveria até se encolher mais para que o aluno conseguisse assim, se comunicar mais, se projetar. Mas dentro dessa cultura, assim, na marra que a gente está sendo professor EAD, a gente não consegue operacionalizar nesse sentido o estudante, né, como a região central do processo de ensino-aprendizagem, como a Luzia está contribuindo aqui. Já disseram assim, a professora, deixa eu ver, ai meu Deus, esse chat é muito rápido. Já disseram assim, professora, eu pensei que você fosse mais alta. Tem esse tipo de coisa. Né? Não ligue não, Luzia. Já falaram assim, professor, não sabia que o senhor tinha tanto cabelo branco. Isso já me matou, entendeu? Mas, enfim. Mas vocês percebem? Então, essas são as entrelinhas que eu estou compartilhando com vocês, que vocês vão vivenciar isso do outro lado, não mais como estudantes, mas como professores, né? E, às vezes, instigar os estudantes quando não está aparecendo ninguém está participando. Então, assim, a gente não sabe até quando também a gente vai ter essas modalidades EAD, né? De acordo com essa melhora epidemiológica, graças a Deus, tudo indica que a gente está retornando a quase uma normalidade. Mas em termos epidemiológicos, a gente vai viver nessa insegurança uns 5 anos. A epidemiologia, ela fala isso, ponto, entendeu? Então, eu vou voltar à sala de aula com máscara, com tudo que tem direito, e certo? Então, isso vai fazer parte desse nosso itinerário. Então, alguns de vocês já dão aula, né? Muitos passarão a dar aula, né? Depois de concluído esse mestrado, e aí vão estar vivendo realmente esse tipo de interação. Mas, mesmo com todas as medidas protetivas, os EPIs,
a vivência do professor, um professor ele se faz com a turma, não tem jeito, com a turma presencial. É que nem um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe se faz com o filho. E não é o filho que ele tá lá, ó, você comeu? Né? Fala aqui se você comeu, entendeu? Pelo computador. Não é assim, entendeu? Então, todo professor ou professora nasce à medida que ele tem a turma, ele está numa turma, né? Então, vocês vão sentir isso na prática, né? Mas não excluindo essas potencialidades da EAD de acordo com as necessidades, às vezes, de uma determinada população, né? Então, por exemplo, a educação à distância, vocês acham que surgiu quando? Será que foi na época só de Covid, assim? Que época de Covid a gente começou a ouvir falar esses termos, né? Aulas remotas, numa modalidade síncrona ou assíncrona. A época de Covid aumentou a utilização do EAD, mas ele já veio um pouco mais para trás. E desde quando, mais ou menos, que vocês imaginam? Então, essa geração da educação à distância, vamos fazer assim um túnel do tempo, né? A gente está numa era que a gente conta, por exemplo, com recursos, né, informacionais, né, que podemos usar tecnologias e inserir dentro do contexto educacional, né? Mas lá na Globo, por exemplo, existiu o Telecurso 2000. Vocês já ouviram falar do que ele se tratava? Né? Geralmente, às 6 horas da manhã, passavam lá aquele Telecurso 2000, mas ele foi muito útil, por exemplo, em processos de educação de jovens e adultos, do EJA, tá? E mostrava coisas simples, né? Como regras sintáticas, semânticas do português, um básico assim de compreensão matemática, de inglês, entende? Então, assim, especialmente nesses processos de alfabetização ou de uma educação mais básica, era a forma tangível aonde não se tinha, por exemplo, uma certeza de você ter professores para um determinado número de estudantes, né? Então, como a Amanda está colocando aqui, ó, havia muitas aulas técnicas também, né, no telecurso. Então, veja, todas essas formas de educação à distância, elas já datam de muito tempo. Não sei se vocês já ouviram falar também que tinha um curso de educação à distância, por exemplo, de você estudar a datilografia. Um momento da humanidade, a gente tinha um equipamento chamado máquina de escrever, que não era computador, né? Então, às vezes, você fazia, né, tudo à distância e apenas ia e fazia um teste final, certo? Para você ter um certificadozinho de datilografia. Isso era primordial, por exemplo, para alguns empregos, né, como de secretária, né, onde a habilidade, né, a rapidez e a técnica, né, a certeza de escrita eram itens fundamentais para uma contratação, por exemplo, né? Ou mesmo, por exemplo, o estudo, né, da linguagem brasileira de sinais, né, que já data de muitas décadas, mas que pouco a pouco, né, foi chegando mais, né, para a nossa realidade, né, a partir da premissa que a Libras, né, a linguagem brasileira de sinais, é a segunda língua oficial do Brasil, não sei se vocês sabiam disso. Então, depois do português, é Libras. Então, por isso tem toda uma política hoje de inclusão aquele estudante que tem alguma deficiência sensorial, né, no caso, surdez, né, para que ele esteja dentro desse pacote. Já que Libras é a segunda língua oficial, então toda instituição tem que ter algum meio, mesmo que oferte uma disciplina optativa ou que tenha, de repente, um tradutor, né, um intérprete de Libras, certo? Então, alguma estratégia para que, caso tenha um estudante numa determinada turma com uma deficiência sensorial, ele seja atendido, ele seja contemplado, né? Então, vocês veem que, assim, essa história toda da educação à distância vem desde correios, de rádio, de TV. Então, a gente já está numa chamada quarta
geração de educação à distância, que a gente tem o quê? O computador e a internet. Então, quando se fala de educação à distância, primeiro, não é algo tão novo, certo? Então, depois da aula de hoje, você já tem essa contextualização. É o único caminho? Não concordo totalmente. Eu acho que ela é uma ferramenta preciosíssima, especialmente nesse contexto que nós estamos vivendo agora, né, de crise sanitária e até socioeconômica, poderia dizer, porque muitos estudantes, talvez, se tivesse que largar, né, o seu domicílio, né, muitos que estavam em Sobral, por exemplo, né, voltaram para a casa dos pais para não ter um gasto aumentado, estão economizando. Então, imagina se eles tivessem, por exemplo, domiciliados, ou tivessem que, como vocês da pós-graduação, sair, né, dos seus municípios sempre para ter essas aulas e voltar, né, fora os outros gastos com cautelas sanitárias. Então, assim, está sendo custo efetivo e possível nesse tempo hoje que a gente está discutindo, novembro de 2021, essa tática de utilizar a EAD para o nosso bom proveito, certo? Pode ser que ano que vem já esteja tudo presencial, esteja outra configuração, e aí a gente não precise. E aí o professor Igor vai ficar realmente muito mais feliz, porque vai colocar todo mundo na rodinha para fazer problematização, fazer o fishball, GVGO e tudo que tem direito. Mas vocês percebem que, assim, a autonomia, voltando lá ao que Felipe comentou, né, do estudante no centro da aprendizagem, né, que pode não ser de todo atingido, né, dentro desse princípio EAD, a intencionalidade, né, o artigo fala dessa palavra, a intencionalidade pedagógica. Então, não é aleatório as escolhas que o docente faz. Então, se ele pensa em EAD, ele tem que pensar, poxa, o que eu vou precisar fazer para EAD? Aí eu tomei como exemplo, eu vou usar um exemplo que muitos aqui vão entender, mas eu vou explicar mesmo para aqueles que não tenham participado. Na disciplina de ontem, por exemplo, que eu interagi com o pessoal da Biotecnologia, Princípios e Perspectivas, o pessoal interagiu bastante num fórum. O fórum seria uma maneira assíncrona da gente poder estar trabalhando os assuntos, daria uma flexibilidade aos participantes, né? Muitos estavam com problemas pessoais, não podiam estar presentes, mas tudo bem, quem pôde participar de forma assíncrona valeu, e quem pôde participar também de forma síncrona valeu, certo? Então, o que a gente fez lá, por exemplo? Cada um colocou, né, suas considerações sobre um tema que foi proposto, e no final eu fiz uma coisa que é muito comum para os docentes que trabalham com EAD, e aí vocês também ficam sabendo. O que eu fiz? Eu fiz uma chamada síntese da atividade. Então, o docente ele pode ter dois caminhos. Ou ele pode ir respondendo pouco a pouco, quando a gente tem um largo tempo para a gente poder trabalhar os assuntos. Então, ele pode escolher uma resposta ou duas respostas aos estudantes, ou ele pode sintetizar. Então, o que eu fiz de síntese? Até a minha linguagem mudou. Olá, turma, né? Coloquei um hashtag fica a dica, né? O participante 1 e o participante 2 falaram isso, bacana. O participante 3 e 4, né, destacaram isso. Entretanto, os outros destacaram. Vocês entenderam? Então, esse momento de síntese é mecanismo instrucional também na EAD, certo? Então, se vocês tiverem vivência, né, como tutores, fizeram um curso de tutor em EAD, que eu realmente recomendo que vocês façam em algum momento, porque vocês vão pegar essas dicas, ou seja, o material tem que estar orientado ao estudante, se você puder, faz uma apostila, ou então usa coisas próximas dessa realidade, né, textos, vídeos aplicados àquela turma, e até a estratégia comunicacional, entendeu? Você tem que ser mais rápido, né? Então, eu consegui aglutinar lá, né, vários elementos, né, falando um pouco de tudo e de todos numa única postagem, né? Embora aquela minha postagem, né, tenha até ficado com um número bacana lá de linhas, em muitos casos até foi inferior às próprias postagens individuais, vocês perceberam? Então, quando tu sintetiza, você também tem que ter esse olhar, né, geral,
para fazer tipo um sumário, né? E muitas das vezes gerar um conteúdo, né? Então, quando se trabalha em AD, quando você quer estimular o trabalho em equipe, às vezes a tarefa é você gerar um conteúdo também, né? Mas a gente já vai falar sobre essa questão aí de trabalho em equipe em AD, né? Mas vamos pensar aí sobre essa questão primeiro individual. E usando a Flipped Classroom para saber se vocês acessaram o mesmo conteúdo. Alguém já tinha ouvido falar de nomofobia? Nomofobia? O que é nomofobia? Meu Deus do céu. Não, mas eu me identifico. Hã? O termo eu não conhecia em si, mas eu me identifico com o caso. Se identifica? Alguém saberia dizer o que é nomofobia? Não, fobia é o medo de alguma coisa, né? É a dependência do celular, né, do uso do celular durante as atividades diárias. Não sabia também. Isso, então, o nomo, na verdade, vem de no mobile, né? E o mobile seria o quê? A fonte móvel, né? O início e o fim de todas as nossas preocupações, né? Então, você está com, na verdade, um aparelho inteligente, né? Que, na verdade, não é apenas o celular, mas é um instrumento que te conecta ao mundo, né? Então, é um termo que já não é tão recente. Ele, eu acho que já tem mais ou menos uma década, né, que os pesquisadores na área de educação têm usado. Então, é como se você não conseguisse se desconectar, certo? Então, quando o estudante ele não consegue se desconectar. Isso é vivenciado, né? Até alguém comentou aqui que já tinha ouvido falar num termo, Felipe, em multitalkatismo, né? Ou seja, é quando também, né, o indivíduo ele não para, né, de se comunicar de alguma forma, né? Seja falando, ou seja teclando, né? Seja no Zap, seja no áudio, né? Enfim, conforme for o seu perfil VARC, né? Tem o pessoal do texto, tem o pessoal do áudio, enfim, né? Mas a critério da forma de comunicação. Então, ser multitarefa é bom, porque a gente acaba tendo uma boa produtividade. Mas até onde esse nosso multitalkatismo, né, ou essa nomofobia, seria contraditória? Porque a informação, as tecnologias de informação podem ser extremamente úteis. Você pode ver um conteúdo, por exemplo, eu quero aprender como fazer uma avaliação diagnóstica na minha turma, logo no primeiro dia de aula, para saber que tipos de materiais eu vou estar trabalhando lá com eles. De repente, tem um videozinho, VARC, vocês assistem lá, tem lá o instrumento de 16 perguntas, pode aplicar, bacana, você aprendeu. Mas será que, assim, enquanto você está nesse processo de aprendizado, você está resolvendo uma demanda 1, 2, 3, né, com o grupo 1, 2, 3, né? Então, essas multitarefas realmente acabam prejudicando, né, o desempenho, né, dentro do processo educativo, né, tendo nosso olhar no processo educacional. Então, assim, a nomofobia, pensando na ótica do estudante, né, como objeto central, poderia causar sobrecarga, né? É uma coisa que, uma fenomenologia que a gente entende, por exemplo, como o nome de burnout, né? Então, a síndrome do esgotamento, né? Causa um cansaço físico, mental, ansiedade alta, medo, insônia, né? Eu não sei o que está acontecendo comigo que eu estou com insônia. Peraí, deixa eu ver aqui no celular como é que eu faço para resolver a insônia. Às vezes, para você resolver a sua insônia, você tem que deixar o celular no outro cômodo. Porque pelo menos você fica com preguiça de levantar da sua cama para pegar o seu celular. Porque não adianta você dormir com o celular. Até em termos fisiológicos, como professor de fisiologia, eu explico para vocês. A gente tem um hormônio, a melatonina, que começa a ser secretado pela nossa glândula pineal a partir das 18 horas. Esse hormônio ele acaba sendo fotossensível. O que isso quer dizer?
interessantemente, ele é liberado, né, num momento que a gente já está diminuindo o nosso ritmo, né, circadiano, a gente já está indo próximo, né, do recolhimento, certo? Até que a gente volte com todo o vigor, né, com plenitude para as nossas tarefas diurnas no dia seguinte, né? Então, como eu disse, é um hormônio fotossensível, então, à medida que a luz do sol interpenetra no nosso quarto, a gente já está mais ou menos estimulado a acordar, né? Porque ele vai diminuindo, ele vai sendo lisado. Então, assim, se eu tenho uma luz artificial, né, qualquer luz artificial, que eu esteja mexendo, né, ou também dizem, né, os físicos, né, pela vibração de ondas, porque o seu celular ele está ativo, né, quando ele está ligado, então você está numa rede, né, também de ondas físicas, isso pode afetar a sua fisiologia. Então, o ideal é que realmente você não durma com o celular do lado, certo? Ah, mas aí é o meu despertador. Bota ele um bocadinho longe, bota no criado mudo, entendeu? Para você não ter até problemas de sono, porque uma noite perdida vai resultar o quê? Num dia mais cansado, você vai estar desatento, né? Se você for professor, você não vai estar rendendo bem. Se você for estudante, você não vai estar rendendo bem. Então, são coisas que a gente precisa realmente limitar, tá? Então, o celular é extremamente benéfico, mas cuidado com as percepções da nomofobia, né? Eu já tive estudantes presenciais antes da pandemia, que assim, eu estava dando aula, e aí eu fazia uma pergunta, ninguém respondia, eu selecionava, você, responde essa pergunta. Ele, não sei, peraí. Aí o peraí, a pessoa fez na minha frente, colocou no Zap a pergunta para as outras pessoas que estavam lá na turma responderem. Aí eu falei, gente, não tem lógica eu estar dando aula presencial para vocês não saberem responder, ok, vocês colocarem no Zap da turma para alguém responder. O professor que está presencial. O que eu fiz? Peguei na aula seguinte, peguei um galão d'água, né, de 10 litros, recortei, coloquei, deposite seu celular aqui. Nossa, foi uma choradeira do pessoal. Professor, mas eu tenho a minha mãe, ela está doente. Eu falei, o que você está fazendo aqui então, que você não está com a sua mãe? Não sei o quê, mas se me ligarem, eu falei, se te ligarem, você não vai poder fazer nada, porque você tem aula. Entendeu? Tem uma coisa importante, você vai resolver lá fora. Bote o celularzinho aqui, entendeu? Então é uma questão educativa. Aí eu coloquei, fiz bacana, porque eu acho que é a função do educador, esse contrato de convivência. Se lembra que eu falei sobre essa terminologia lá atrás? O desenho na dimensão, né, dos programas educacionais? Então a gente traçar esses contratos de convivência. Às vezes alguma coisa muda, né? E a gente precisa repactuar, como, por exemplo, uma turma que ficou quase um mês presencial de aulas, ou seja, o mês de fevereiro, março, e de repente, lá no dia 16 de março, foi decretada uma pandemia. Vai ser a mesma coisa? Óbvio que não. Então, a gente tem que repactuar. Gente, o que dá para a gente fazer? É possível, não é possível? A instituição já deu essa regra, não deu? Não deu a regra? Vamos esperar. A partir de ter a regra, gente, a regra é essa. Como que a gente vai se adaptar? Vamos fazer assim, 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 bacana, fechou, vamos ter dificuldades, vamos alinhar no meio do processo, ok. Mas a gente estabelece para que haja essa comunicação mantida. No caso, era uma outra situação, né, teorética ideal, né, fora da pandemia, e que mesmo assim estava sendo prejudicada por conta dessa nomofobia, que com certeza eles não estavam somente discutindo nos apps da vida a matéria que o professor estava dando naquele momento. Óbvio que não, certo? Então, quando a gente vê essas interferências, dou essa sugestão para vocês. Façam de uma maneira lúdica, certo? Que seja acessível, que seja tipo uma brincadeira, e aí você cria aquele contrato de convivência, aquele hábito, aquela rotina. Começou a aula? Meu amorzinho, coloca seu celular aqui. Não, mas eu preciso... Não, meu amorzinho, deixa carregando aqui, perto do tio. Entendeu? E aí dá certo. Certo?
Então, assim, EAD na educação superior é possível, mas todo PPC tem que ter descrito quais as metodologias que vão ser trabalhadas. Então, por exemplo, tem a pretensão de trabalhar Flipped Classroom, tipo, um conteúdo mais associado a terminologias, né, a conceitos mais iniciais, introdutórios, né, e de repente usar EAD mesclando alguma metodologia ativa. Então, isso tem que estar descrito nos PPCs. Embora os PPCs, né, de cada curso de graduação vão mudando com o tempo, isso é previsível, né, tudo o que os professores vão fazendo, eles têm que estar realmente ancorados nessa Bíblia do curso. Por isso que eu disse para vocês anteriormente, a metodologia de ensino-aprendizagem que, porventura, vocês pensem em realizar, isso tem que estar alinhada ao curso que vocês estão ou estagiando, né, ou trabalhando enquanto docente, certo? Porque se você tem uma ideia ótima de metodologia ativa e aí você começa a empregar, mas a instituição ainda não entende muito bem como trabalhar com metodologia ativa, você vai ser o diferentão, a diferentona, entende? Então, realmente, você tem que se alinhar. E se a instituição ela cobra dos professores, então todas as disciplinas vão trabalhar, de alguma forma, a metodologia ativa. Então, provavelmente, você está no IES, que eles fazem no período intersemestre, alguma forma de capacitação, alguma palestra que fale sobre uma ou outra metodologia, que aí seja uma premissa, uma missão institucional de aplicação, entende? Então, para cobrar, realmente, você tem que mostrar, né? A instituição, a partir do momento que ela mostra, olha, você foi instruído a fazer dessa maneira. Aí ela pode conversar dessa maneira com o docente, entende? Então, por mais boa intenção que o docente tenha, tem que ter sempre esse alinhamento com a instituição, que tenha materialidade, né, o seu corpus definido pelo gestor do curso, né? Então, você senta com o coordenador, com a coordenadora do curso de graduação para poder definir, ou com o seu professor, né, que você vai estar estagiando o estágio de docência, porque aí ele vai te falar, não, olha, aqui a gente consegue fazer isso daqui ainda não é uma prática, entende? Então, tudo isso tem que ser conversado, tá? Por isso que eu falei que eram ferramentas, as metodologias ativas, e potencialidade de acordo com o abraço da IES. E eu lembro que a gente começou, né, a discussão de hoje, né, perguntando para você sobre o TIC, né, e aí vocês falando, né, que realmente se pensava que o TIC, as TICs, né, eram só simplesmente as utilizações de data show, né, embora a informática, né, seja também, né, muito importante nesse processo, né, mas, por exemplo, existem, às vezes, instituições, eu vou tomar como exemplo o que eu conheço, lá no Rio de Janeiro, que quando os vestibulares agendados em instituição privada, em alguns cursos são feitos, são garantidos aos aprovados o recebimento de tablets, né? Então, todo estudante, né, de um determinado curso lá no Rio de Janeiro recebe tablet da instituição. A instituição ela custeia esse tablet. Por quê? É um curso que os estudantes eles se debruçam muito em leitura, né? Então, tem sempre um chamado vademecum, né, embaixo do braço, né? Então, por exemplo, cursos de direito, né, que exige-se muita leitura, lei, terminologias e tudo mais, né? Então, é muito facilitador, nesse caso, você ter um computadorzinho portátil, né? Então, uma rede wireless, que a instituição patrocina para os seus estudantes, né? Então, o professor ele pode estar simplesmente trabalhando também com data show, mas às vezes, gente, vamos trabalhar de uma forma realística, uma problematização, acabei de enviar aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem, no nosso sistema acadêmico, um material para vocês interpretarem, tá? Então, é o tempo de leitura, simulando, por exemplo, uma vida real que vocês vão ter como advogados. Vocês vão procurar essas terminologias, quais vão ser as legislações pertinentes, e vocês têm, sei lá, 2 horas para voltar a me encontrar aqui na sala de aula e a gente começar a executar um júri simulado,
Vocês entenderam? Então, de repente, assim, alguns elementos básicos que o professor está tentando problematizar, utilizar uma metodologia ativa, usar uma técnica de sala de aula invertida, né? Mas não necessariamente ele está usando o data show, porque o data show ele estaria projetando. Pode ser que ele faça tudo sem projetar um único slide. Ele apenas disponibilizou isso para todos os alunos. Então, assim, para que isso ocorra, tem que se ter o quê? A garantia que todos os alunos tenham o tablet. Porque senão você estaria excluindo os estudantes. Estão percebendo? Mas é uma situação outra, teorética, de um público mais seleto, de uma instituição que eu estou comentando com vocês, né? Não se aplica a todos, né? Não tem condição de todos os estudantes terem esse recebimento do governo, por exemplo, de um computador, de um tablet, tá? Mas é uma outra situação, tá? Na verdade, os estudantes eles não recebem, né? Já está dentro da primeira mensalidade, né? Eles estão pagando de forma diluída o tablet, mas para o curso é uma política, né? É um marketing aí institucional. Então, assim, é possível a gente fazer esse hibridismo, né? Essa mesclagem. Então, para ver se vocês viram mesmo o vídeo da professora Oscarina, quem saberia me dizer o que é a Blended Learning? Vocês já ouviram falar nesse termo? Blended Learning. Aprendizado híbrido. Aprendizado híbrido, perfeito, é isso mesmo. Então, essa forma híbrida, né, que aí os estudiosos, né, estrangeiros, né, referenciam mais como a forma blended, né, que seria o híbrido dentro de um modelo presencial, que a gente pensava que o híbrido seria o seguinte: o nosso modelo é o presencial, ponto. Temos o hibridismo de acordo com a possibilidade de educação à distância, alguma forma remota, de ordem complementar, que contemplasse daqueles 20% a 40% da carga horária total do curso, né? Hoje a gente subverteu isso, né? Que praticamente as necessidades da pandemia foram, dentro do possível, operacionalizadas a 100% de tudo ser remoto. Os casos que envolviam práticas, atendimentos, que não poderiam ser remotos, aí continuaram a ser presenciais, né? Mas meio que a gente subverteu, aonde o maior montante era presencial e o híbrido, no caso, seria relacionado à questão remota, acabou se transformando como remoto, como novo normal, e o presencial como se fosse, né, a parte que não poderia ser substituída de nenhuma outra forma, né? Então, a gente acabou subvertendo um pouquinho isso. Mas dentro de um panorama ideal, o que eu considero como ideal? Que a gente tenha aquela presencialidade, que a gente olhe os alunos, né, os estudantes no olho, a gente ouça a voz desses estudantes, a gente entenda quem são esses estudantes. Seria interessante trabalhar uma mesclagem, tanto da parte EAD quanto essa parte presencial, né? E a professora, ela sugeriu algumas formas, né? Então, era uma professora de um curso de medicina, então você vê, poxa, mas medicina não tem jeito nenhum de fazer EAD. Ela mostrou que no internato, um meio, né, de se fazer uma avaliação formativa, né, ao longo de todo o processo, seria alternar, além das coisas que são feitas no internato, os atendimentos, trazer alguns desses elementos para que fossem melhor discutidos, né? Não largar simplesmente os estudantes, mas trazer eles para pontos de discussão, mesmo que esses pontos fossem feitos a cada 2 semanas, né? Então, a estratégia que é utilizada no internato lá de medicina, por exemplo, seria fazer uma problematização presencial, ou seja, pequenos grupos com preceptor, né? Geralmente um preceptor para cada 10 estudantes, tá? E as perguntas disparadoras poderiam ser relacionadas aos tipos de atendimento que foram feitos, né, por aqueles estudantes, porque aí eles estão observando já a realidade. Se lembra lá do Arco de Magalhães? Né? Então, você primeiro tem que observar a realidade, identificar os pontos-chave, né, teorizar, né? Então, nesse caminho, eles estariam lidando com problemas reais. Se lembra a diferença?
da problematização, Arco de Magalhães e a PBL. Então, um é o quê? Noticiário, vida real. O outro é telenovela, fictício, certo? Respectivamente. Então, dessa maneira, eu conseguiria estar trabalhando tudo que foi feito individualmente, em equipe, tá? Para vocês hoje, depois de terem ouvido falar tanto aqui nessa disciplina, o professor Igor, toda a aula toca nisso. Tá claro para vocês o que é uma atividade remota, síncrona e assíncrona? Bacana? Então, assim, quando a gente fala de remota, isso até colegas meus ainda hoje têm dúvida, por isso que eu estou perguntando. Então, assim, quando você fala em atividade remota, é que é não presencial, certo? E quando você fala, vou fazer uma atividade remota síncrona ou apenas síncrona, você já pressupõe que ela seja remota, porque o presencial é uma atividade que é síncrona, certo? Não existe o presencial assíncrono, entendem? Então, é mais ou menos assim uma redundância, né? A gente abrevia um pouco para não ficar muito nome, tipo, eu vou aplicar uma atividade remota síncrona com a turma, né? Às vezes eu vou fazer uma atividade síncrona, certo? Ou então uma atividade assíncrona, mas ambas são remotas. Porque o presencial, dentro dessa categoria, já seria sempre síncrono. Eu vou fazer uma prova presencial. Uma prova presencial não vai ser simplesmente, o professor chega, dá a prova, você vai, você faz na sua casa, depois você me traz de volta, tá, meu anjo? No presencial não é assim. Então, se você vai fazer presencial, realmente é dentro da configuração física, né, de seres humanos, né? Então, a gente adota isso. E o remoto, eu poderia chamar de síncrono ou assíncrono, tá? É uma confusão, uma terminologia, né, que já existe há muito tempo, mas como agora todos são obrigados a utilizar, aqueles que já tiveram formação em AD ou mesmo os que não, então é importante vocês levarem essa ideia com vocês, né? E aí eu vou provocar vocês para ver se vocês assistiram lá o vídeo da professora Oscarina, né, que é uma grande colega de trabalho que eu admiro bastante. Qual é a forma que ela sugeriu para que houvesse alguma forma de avaliação em equipe, né? Além dessa formação assim de pequenos grupos, né, que seria por si a problematização, como é que eu conseguiria construir um conhecimento coletivo? Alguém viu algum nome que tivesse chamado a atenção lá no vídeo? Eu vi ela falar em aprendizagem ativa e colaborativa, mas ela falava também sobre a necessidade de encontros presenciais, então acho que não é isso. De encontros presenciais. Alguém viu alguma Também. coisa parecida com isso que eu estou colocando aqui no chat para vocês? O Wiki. Alguém já trabalhou de forma a construir um Wiki? Alguém já fez uso de algum Wiki? Será que nós temos um Wiki aí, né? Que todos nós, quando não sabemos o que é uma coisa, a gente joga no Google e aí aparece, né? Será que vocês já ouviram, tiveram essa experiência com os chamados Wikis? Ela falou em Wiki. Ela comentou o Wiki, ela falou Wiki, falou fórum, né? E seriam essas formas da gente estar trabalhando conjuntamente. A Vitória já lembrou do Wikipedia, exatamente, né? Aquilo que, né, os professores, né, de investigação científica, né, acabam sempre falando, não bota como fonte Wikipédia, né? Porque isso daí é uma mesclagem de várias coisas. Pode ter coisa boa, pode ter coisa que não está correta, né? Então, o Wiki, na verdade, seria o que? Essa construção bem coletiva. Dentro de todas essas potencialidades AD, né, dessas formas comunicacionais, é uma ferramenta que é pouco explorada, né? Esse chamado Wiki. Mas aí daí vem
essa terminologia Wikipédia, porque pédia lembra o quê? A enciclopédia, né? Na minha época de estudante da educação básica, eu tinha uma dúvida, eu tinha um trabalho com consulta para fazer, o que eu fazia? Eu ia para a biblioteca, né, do meu colégio, consultava o quê? A enciclopédia Barça, antiquíssima, né? Mas hoje todo mundo já vai para o Google, né, para fazer de repente um mapeamento e topa às vezes com uma ordem definidora de conteúdo chamada de Wikipédia, né? Então é como se fosse, né, surgido há décadas atrás, né, com o crescimento da informática, mas vocês vão ver que é uma rede colaborativa, onde é que você pode contribuir, né? Então, se você for lá no Wikipédia, inclusive, né, você pode estar contribuindo, anexando, né, uma determinada informação que acaba sendo verificada, né, por um time, né, de desenvolvedores, né, antes de uma publicação. Mas, na verdade, é uma construção coletiva, né? Você vem com uma fonte também, oficial, e aí vai se fazendo essa teia de conhecimento, né? Então, às vezes, até no próprio SIGA da UFC, é possível criar o Wiki, né? Pessoalmente, eu acho que de todas as ferramentas que eu já trabalhei com os estudantes, é a que as pessoas têm maior dificuldade. Por que eu digo dificuldade? Porque para você fazer um bom wiki, você tem que fazer um texto inteligível, aonde de 10 integrantes, o integrante 1 vai postando uma informação, o integrante 2, ele posta uma outra informação dentro da tua temática, o estudante 3, uma outra informação, certo? É como se fosse assim, a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Uma pessoa coloca, era uma vez uma menina que morava perto de uma floresta que usava um gorro vermelho. Aí a outra pessoa lembra, essa menina, ela tinha uma avó que morava bem longe. Aí a outra pessoa também lembra, mas para chegar na casa da avó, tinha que passar por uma floresta muito perigosa e escura, né? Aí o outro lembra, inclusive essa floresta tinha um lobo. Então, o Wiki é basicamente isso. Cada um vai imputando, né? Vai fazendo um upload de novas informações, sempre referenciadas, para formar um texto coeso. Dificuldade disso, trabalhar em equipe, né? Porque não adianta que todos eles falem, o gorro da Chapeuzinho Vermelho é vermelho. Aí o outro, eu concordo que o gorro da Chapeuzinho Vermelho é vermelho, entendeu? Então, a dimensão do Wiki, ela prevê um alto nível colaborativo. De repente eu tenho equipes que já se conhecem há muito tempo, que já estão no internato 2, já passaram 1, estão no 2, aí vale a pena trabalhar. Mas, de repente, ninguém se conhece, né? Tá chegando pela primeira vez, vai fazer aquela dinâmica, desaconselho seriamente fazer o Wiki. Não vai dar certo, porque as pessoas não vão ter um envolvimento, vão ter que entender essa premissa do Wiki, de fazer um texto, né? Que vai passar por revisões. Então, todos podem fazer revisão, mas não adianta que todos falem a mesma coisa, tem que ser coisas diferentes para formar um texto coerente, para que depois isso sirva como um produto daquele time, daquela equipe, entende? Então, de repente, aquela equipe vai pensar, poxa, foi feito um atendimento no paciente. Um vai lembrar, poxa, teve esse aspecto na boca. O outro vai lembrar, teve esse aspecto sistêmico. Teve esse aspecto nos exames complementares. E aí, no final, vai falar, olha, foi atendido esse caso clínico, a senhora que tinha isso na boca, tinha isso sistêmico, tinha isso nos exames complementares, entende? Então, cada um vai estar contribuindo um bocadinho, né? E dentro dessa premissa, a gente estaria realmente compondo o Wiki. O que eu prefiro trabalhar é fórum, porque o fórum é como se fosse assim, um nível de exigência menor para os estudantes. Eles ficam individualmente mais livres para poder contribuir, certo? Com suas postagens. Às vezes a postagem de um, às vezes até é muito parecida com o outro, mas você já introduz o estudante na possibilidade dele estar se articulando com um outro colega, né? Então, às vezes é difícil essa questão da articulação, de você ter o seu pensamento e você conseguir projetar o seu pensamento alinhado ao que o outro disse. Você pode
concordar, você pode discordar, mas você vai considerar o outro pensamento. Você está entendendo? Então, pelo menos, eu acho que é uma forma assim, mais tátil, né? Considerando, às vezes, uma não grande intimidade, né, dos participantes nessas formas de interação coletiva. E eu acho bem mais fácil do que a gente pensar no wiki, entende? Então, os estudantes no fórum não têm essa finalidade de fazer um texto sumário, uma síntese, né, dos resultados. O facilitador, sim, né? Então, a prerrogativa do facilitador é fazer essa tarefa que seria feita pelo wiki, pelos próprios estudantes, tá certo? Então, essa é a diferença metodológica entre você utilizar, por exemplo, essa forma de wiki, em que você poderia abrir, por exemplo, um texto, de repente, a Nayara, ela começou a postar, né, a história da Chapeuzinho Vermelho até a porção do gorro dela. A Oceane falou, né, da avó. A Vitória falou, né, da floresta. A Luzia, né, falou do lobo. O Luiz Ricardo falou do caçador, entende? Então, seria o que? Uma prática colaborativa, em que vocês estariam fazendo o amalgamar dessas informações, entende? Então, isso a gente chamaria de wiki. Ou pode ser um wiki, por exemplo, um wiki do tipo dicionário. De repente, o professor Igor pode fazer assim, vamos fazer um wiki, né? Já que a gente tem muito estrangeirismo, né? Vamos fazer um Wikipédia, né? Um Wiki Education, né? Sobre esses termos mais americanizados que a gente utiliza nessa parte de didática do ensino superior. Ou seja, Blended Learning, Flipped Classroom, PBL, TBL, o que é que significa, né? Porque tudo em inglês, né? Então, de repente, assim, a Nayara escreveu um, né? A Alana escreveu outro, Moisés escreveu outro, entende? Então, cada um vai colaborando, fazendo um dicionário. Pode ser também uma outra técnica de você usar um wiki, ou texto corrido, ou você usar na forma de dicionário, entende? Será que vocês vão fazer, de repente, lá para a aula que vem, o wiki, né, colaborativo? De repente, vocês podem fazer um dicionário, hashtag fica a dica, né? Então, o que vocês tiverem aí de elementos a compor, né, suas apresentações, fiquem à vontade, né? Pode ser uma ideia. Mas, como eu reforcei, o wiki, ele é altamente colaborativo, né? Para não gerar sobrecarga para um apenas, para não fazer um dicionário inteiro só, ou então uma descrição só, então cada um vê um aspecto, né? Então pode ser um caminho também, tá? Mas para que haja EAD, realmente, gente, gestão do tempo é muito importante. Vocês perceberam, né? Então, assim, só para ter uma ideia, vocês têm uma ideia de quanto é a evasão de cursos de instituições de ensino superior antes da Covid, né? Basicamente presenciais? Chutem, qual é uma média, assim, né, das instituições do país, né? Não estou falando só de um curso, não. Né? No país, pegando ciências da saúde, humanas, tecnológicas, quanto que vocês acham que é o percentual de evasão? Assim, geralmente no primeiro ano, assim, de uma faculdade, de 100%, né? Não tem nenhum curso que todo mundo saia, né? Que seja 100%, entende? Mas quanto que vocês acham que geralmente, né, há de evasão? Não é de repetir, né? Porque repetir você ainda está dentro do sistema, né? Pois é, a Yara chegou bem perto. Vitória também. O que depende do curso, né? Também depende do curso. Tem muitos cursos, como da área de ciências humanas, que, né, por relatórios anuais do INEP, né? Então existe sempre um censo, né, da educação superior, né, que acaba regulamentando isso, tá? Então são dados oficiais do INEP e do MEC. Mas só para vocês terem uma ideia, geralmente assim, você tem uns 10% em média, pegando todos os cursos presenciais, mas você acaba dobrando ou triplicando isso quando você fala em AD.
Mas o EAD não é melhor, professor? Porque não subsidiaria, por exemplo, a falta de professor, falta de infraestrutura e tudo mais, né? Então, seria uma forma muito mais democrática. Aí que tá. Às vezes, os estudantes eles não estariam preparados para essa gestão de tempo, porque também tem a questão, deixa eu só ligar aqui, gente. Às vezes estariam não preparados com uma correta gestão do tempo que seria requerido e fundamental para poder estudar, para poder executar as atividades, mesmo com tudo combinado, com tudo certo, com tudo explicado, entende? Então, até acredito eu que por essa falta de intimidade com a educação à distância, nessa modalidade digital, já que a gente sabe que a educação à distância ela ocorreu primeiro com a carta, depois pelo rádio, depois pelo telecurso, a gente já está na quarta chamada geração de educação à distância, que seria digital, né? Então, talvez por falha nessa intimidade que a gente está tendo, especialmente por esse marco Covid, né? Então, grande parte dos docentes e discentes estão experienciando isso somente por conta da pandemia. Então, a gente ainda vai ver os desdobramentos disso, né? O que eu quero dizer com isso? Realmente, assim, até onde se promoveu uma avaliação para aprendizagem, até onde houve realmente aprendizagem, até onde se absorveu aquele conteúdo, se aplicou, né, se tirou as dúvidas a contento e realmente você está trazendo isso para a operacionalidade, tá? E o outro ponto importante também é até que ponto que a AD estaria promovendo essa articulação dentro de um objetivo, né, importantíssimo para todos os cursos de graduação, que é o trabalho em equipe, né? Então faz parte lá nas DCNs o processo de tomada de decisão, né, liderança, trabalho em equipe. Então, como é que os indivíduos eles estariam trabalhando cooperativamente para executar uma tarefa, certo? Porque você vai estar, né, às vezes, numa rede de assistência, numa rede de laboratório, ou apenas numa área educacional, e aí você vai estar também trabalhando com pares, né? Então, como é que você vai estar chegando a essa atividade assim, em equipe, né? Quando eu digo em equipe, são, né, do mesmo nível laboral, né? Seja os estudantes, né, que estão em processo formativo, né, que vão resplandecer isso para a sua parte profissional. Então, os que estão sendo formados, eles vão levar isso para a sua parte profissional. Será que eles vão estar de uma forma concreta, sabendo trabalhar em equipe quando eles forem, por exemplo, profissionais de educação, né? Então, são coisas, são desdobramentos, inquietudes que eu compartilho com vocês, que realmente a gente só vai ver com o passar do tempo, né? Lógico que a gente está sempre tateando nesse processo da educação à distância a melhor forma de centralizar o estudante no processo de ensino-aprendizagem, tá? E existe educação à distância, o último ponto que eu queria conversar com vocês, para depois a gente bater uma bolinha sobre semana que vem, seria se vocês já ouviram falar sobre uma modalidade, como eu vou colocar aqui no chat, que é denominada de MOOC. Então, todo mundo que passa aqui pela didática já tem que ter ouvido falar desse nome, né? Se não ouviu antes, vai ouvir agora. Né? Esse MOOC, a professora Oscarina não comentou e nem estava no material da Flipped Classroom, tá? Então, estou trazendo agora, mas é para saber se vocês já ouviram falar ou já fizeram algum curso nessa modalidade. Alguém sabe o que é isso? É outro estrangeirismo aí. E é importante vocês ouvirem sobre ele. Sabe o que é? É uma sigla. É Massive Open Online Course. Então, numa tradução literal, seria um Massive Open Online Course, um curso online aberto, público, que todo mundo pode fazer. A diferença para as outras formas de AD,
que eu estava citando anteriormente. Todas as outras formas que eu citei, seja a EAD 100%, seja a EAD como uma parte menor dos cursos presenciais, né, numa forma híbrida, blended, né? Precisavam de quê? Precisavam de professor, /facilitador, /instrutor, né? Então, precisavam do docente. No MOOC, não quer dizer que você não tenha o docente. Você vai ter, sim, uma equipe docente formuladora de questões, ou seja, o tutor, que é o conteudista, né? Dentro de uma equipe multidisciplinar. Vai ter o desenvolvedor do ambiente virtual, que é o cara que vai fazer colocar lá as ferramentas, colocar os fóruns, fazer os wikis, se assim existirem, né? Fazer a inclusão dos vídeos e tudo mais, né? Quem vai fazer a apostila, certo? Por exemplo, quem é um indivíduo que faz o conteúdo, não necessariamente deve ser um exímio desenhista. Por exemplo, eu já visitei uma instituição que investia bastante em AD, e imagine, eles tinham assim uma área de coworking, né, de co-trabalho, que era a equipe de criação. E o que eles chamavam de equipe de criação? Tinha um cara que fazia umas charges bacaníssimas, sabe? Do professor, do estudante, entendeu? Então, dava aquele aparato visual, certo? Então, é um cara que ele tinha as informações. Então, o conteudista, ele falava, olha, eu preciso, dentro dessa minha apostila, que você crie, sei lá, 10 charges, porque 5 charges vão ter a ver com o meu conteúdo, que eu vou trabalhar com todos, e 5 vão estar no meu banco de questões que vão ser oportunizados para os estudantes depois, entende? Então, tem uma pessoa de criação de figuras, uma pessoa de criação de áudio, né? Uma pessoa de criação de vídeo. Então, entrei já no estúdio que tinha lá a câmera, tinha o chroma atrás, porque na hora de gravar ficava fácil colocar um chroma, às vezes com um contexto educacional, só mudava depois, e aí havia esse trabalho de imagem, né? Que aí nem todo professor precisa ser perito, expert nisso, que fique claro. Se vocês conseguirem fazer tudo isso, excelente. Eu, pessoalmente, não consigo, certo? Mas deve existir uma equipe além do professor nesse suporte AD. Para vocês entenderem que, assim, quando a gente fala de AD, esse ônus não tem que cair sobre as costas únicas do professor, não, entende? Então, se é uma política institucional, tem que ter investimento para isso. Então, tem que ter cabines, por exemplo, eu já visitei instituição que era assim, gabinetas individuais que você, como tutor, se fosse o caso de uma atividade remota síncrona, você tinha aquela gabineta na instituição. Você não tinha que depender da sua internet, por exemplo, né? Então, você tinha as gabinetas, né, de assessoria, ou o tutor ficava lá livre. Se nenhum aluno tivesse dúvida, ok. Se 20 alunos tivessem dúvida, aí tinha que ver como é que era essa assessoria, ou individual, ou coletiva, mas uma infraestrutura que desse esse aporte requerido para a EAD, entende? Então, questões como vídeos, como áudios, como parte escrita, precisa de gente que entenda muito bem sobre isso, né? Para você fazer um bom apostilamento, né? Então, por isso que eu chamo de equipe multidisciplinar, tal como o INEP chama, tá bom? Porque todos vão estar envolvidos dentro desse mesmo princípio disciplinar, que é a educação à distância, tá? Mas o que eu quero dizer com o MOOC é que isso tudo continua a existir. A diferença de tudo que a gente viu é que eu não tenho uma data fixa para a realização das atividades. Eu não tenho atividades síncronas. Então, eu vou repetir. Nesses cursos abertos online, né, públicos, né, massivos, geralmente são feitos para quê? Para abarcar um grande número de pessoas. São temas mais abertos, são temas mais genéricos, que podem vir a contribuir com diferentes públicos. E que esses públicos, mesmo bem diferentes, com níveis educacionais muitas vezes bem diferentes,
posso conseguir entender aquele conteúdo e serem contemplados com esse conteúdo e, às vezes, certificados, porque existem, às vezes, alguma necessidade de certificação, né, de pesquisadores. Vou usar um exemplo bem próximo da gente da biotecnologia. Curso de manejo dos animais, né? Então, né, a gente sempre indica na CEUA a realização de um curso de manejo que é feito na USP. Para cada edição, eles liberam 2.000 vagas país, né? Então, são 2.000 vagas a cada quadrimestre para cada curso que é ofertado. Então, a pessoa tem lá meses para poder fazer esse curso, obedece sequencialmente, né, todos os conteúdos, faz um testezinho lá de progressão de uma unidade para outra, depois faz um teste final, não tem professor, certo? Então, se a pessoa quiser pegar um final de semana, ao invés de fazer uma maratona Netflix, faz uma maratona mock, né? E aí consegue concluir aquele curso rapidinho. Às vezes o curso é 64 horas, mas aí você é mais ágil e consegue concluir até mais rápido, certo? Tem problema nisso? Não. Tudo vai depender do seu caminhar. É até bom, porque tem gente que lê muito rápido, faz as atividades muito rápido, termina também bem rápido. Também é um ponto positivo. O ponto negativo é que se você não tem muito a gestão do tempo para te auxiliar, você pode perder a data limite. Às vezes é 1 mês, ou às vezes são 4 meses para você tentar terminar, para você ter a certificação, entende? Então aí quando você vai ver, opa, não teve nenhum professor para me avisar que é curso ruim, mas será que o curso é ruim? Ou a proposta metodológica do curso era que ele fosse assim, para ser um facilitador? Vocês entendem? Então, sempre tem os dois lados da moeda, né? Será que a filosofia do curso já é feita fechadinha para isso? Será que o MOOC seria aquela primeira forma de carta, né, da educação permanente, em que alguém pedia um conjunto educacional, lia em casa e depois, né, fazia uma tarefa ou uma prova, né, à distância, e aí se formava, entende? Então, será que não é apenas uma nova modalidade? Será que não é um novo museu? Né? Ou apenas um museu de novidade, como diria Cazuza? Né? Porque, ao meu ver, ele é bem prático quando a gente realmente precisa dessas certificações em massa, difusão em massa de conhecimento, ou às vezes, assim, alguém precisa de um curso técnico para poder trabalhar, né? Numa parte alimentícia, certo? Então, aonde conseguiria, né, essas formações? Então, poderia conseguir nessas formas mais abertas, mais genéricas, né? Que muitas vezes são até gratuitas. Não quer dizer que todos os MOOCs sejam gratuitos, mas muitos deles acabam sendo gratuitos. Às vezes você quer fazer um curso numa temática específica que é dado lá na Universidade da Estônia, né? E aí você consegue esse curso. Você consegue esse curso, você faz esse curso, né? E é bem bacana nesse sentido, porque é bem democrático, né? Com a internet, com essa 4ª geração aí digital de educação à distância, a gente tem que aproveitar, tá? Mas existe essa limitação. Puxa, eu fiquei com mais dúvida, quero saber mais. Aí o MOOC não te reserva muito essa potencialidade, porque não vai ter o tutor para estar acompanhando você. Na verdade, vai ter apenas um averiguador do seu progresso para saber se você conseguiu concluir e você é merecedor do certificado que vem depois, entende? Então, é uma coisa muito impessoal o MOOC, tá? Mas eu mostrei para vocês os dois lados. Pode ser útil, mas acaba sendo muito impessoal, tá bom? Dúvidas nisso, gente? Nessa parte de EAD, de educação à distância, desses termos, né? Então, vocês já estão craques aí em MOOC, em nomofobia, né? Semana que vem, a gente tem, assim, um encerramento formal, gente. Então, como é que é esse encerramento formal? Tem a apresentação dos grupos, né? Todos os grupos sabem, né, quais são os seus integrantes, já estão conversando entre vocês, já estão atuando em equipe. Então, gente, sem pressão,
faça uma coisa bacana, uma coisa interativa, que vocês gostem, que vocês tenham prazer de fazer. Usem essas coisas todas que o professor Igor falou, que estão amontoado aí de termos, de situações, né? Às vezes vocês podem criar uma situação ou explorar, mas não fugindo da nossa temática central, né? Que é como ser professor em tempos de pandemia, né? Então é uma vivência que vocês vão vivenciar. A Luzia está perguntando aqui, professor, a gente pode fazer um vídeo? É isso que eu queria combinar com vocês. Existem duas modalidades. Como é que a gente pode fazer? Se vocês se sentirem confortáveis em trabalhar, de repente, em outro horário, com a presença de todo mundo, e gravar um vídeo, tudo bem. A atividade, ela pode ser apreciada, né, e contabilizada a partir do momento que vocês gravarem um vídeo, e aí me passa antes, porque aí eu compartilho com os colegas da outra turma, né, para eles também poderem vivenciar aquilo, né? Então, se vocês tiverem, por exemplo, gravado a atividade antes, também não vejo problema. Gravou a atividade antes, ok. Mas eu vou estar contabilizando o tempo que a gente tem, né, nas quintas-feiras, né? Como não tem um material assíncrono disponibilizado, eu vou estar contando a partir das 2 horas da tarde, na semana que vem. Então, se de repente teu grupo, Luzia, pretende fazer já gravado, tem menor problema. Só me passa antes, ou até na hora, se até a quarta-feira vocês 2 horas, professor, o link está aqui. Então, todo mundo vê, se tiver postado no YouTube, alguma coisa assim, entendeu? Para que o outro grupo veja. Do contrário, por exemplo, pode dizer, Luzia. Aí a gente poderia passar quando fosse a nossa vez de apresentar, ou seria antes? Pronto, por exemplo, vocês podem gravar tudo, né? Gravou tudo, porque aí se errou, tem a chance de refazer, né? Então, bacana. De repente, todos vocês só podem se reunir juntos num outro horário, fora da disciplina. E, de repente, poxa, para deixar para resolver as coisas da apresentação na hora da disciplina fica complicado. Então, super indico, foi o que as duas turmas, na verdade, fizeram, né? As duas equipes, elas preferiram, na verdade, gravar antes e depois a gente teve esse tempo para projetar. Então, vocês vão gravar, por exemplo, uma meia horinha lá de vídeo. Então, tem até uma meia horinha, bota mais ou menos uns 20 minutinhos, meia horinha, cada equipe. Então, equipe 1 e equipe 2, sem problema nenhum, tá? Então, até o momento de 2 horas, se vocês, por exemplo, quiserem projetar o vídeo, como é que vocês vão projetar? De repente, um de vocês vai optar por estar projetando do seu PC, e aí todo mundo vai estar acompanhando na hora? Beleza, show. Vocês vão ter um canal no YouTube, e aí vão estar projetando direto no YouTube? Beleza, show. Vocês conseguiram me passar um dia antes, alguns minutos antes, e aí eu consegui colocar lá no YouTube, né? Vocês me passaram, de repente, por e-mail, né? Ou um vídeo compartilhado, para que eu possa fazer o upload no ambiente digital, que todos possam estar acessando, ou seja, um YouTube, né? Como vocês fazem já o acesso aos conteúdos que eu sempre posto lá no Siga, tá valendo também. Ou, de repente, é muita informação, professor, vou juntar todo o meu povo, cada um já vai ter treinado suas falas, suas inserções, suas participações, e na hora a gente vai estar fazendo isso coletivamente. Pode? Show. Luiz Ricardo, diga lá. Luiz? Vai ser quanto tempo de apresentação ao todo? Pronto, eu acho que de 20 a 30 minutos no todo, com todos os membros da equipe, já estaria suficiente, entende? Mas, E aí vocês tentam escalonar, dividir, né? Quem fala muito, diminui um pouquinho. Espera aí, só está dando um pouco aqui de microfonia. É porque é o seguinte, o senhor vai querer, porque assim, a gente vai arquivo multimídia, e aí o senhor vai fale também o vídeo, ou o senhor está deixando aberto?
Luiz, deu uma picotada na sua fala, mas mais ou menos eu entendi. Se seria necessário vocês me encaminharem a mídia. A princípio, se tiver uma forma de vocês projetarem o vídeo, não vejo problema, nem precisa passar o arquivo, entende? Porque é uma autoralidade de vocês. Mas caso vocês, às vezes, tenham instabilidade na internet, achem melhor, poxa, eu gravei o vídeo, aí eu vou passar para o professor, pode passar para mim, que aí eu tento mostrar esse vídeo para os demais colegas, para que todos estejam vendo as produções, né? Porque as falas de vocês, às vezes os exemplos, né? Tudo isso vai ser um mote para a gente poder depois fazer um momento de síntese, né? Discutindo, vamos dizer assim, né? As benesses e as potencialidades de ser o lado positivo e as dificuldades de ser um professor em tempos de pandemia, né? Você entendeu? Então fica a teu critério. Se você conseguir projetar do seu PC, a gente marca um tempo corrido, equipe 1, ok, projeta, tudo bem, gente, né? Vamos fazer uma síntese geral, né, do que foi apresentado, a outra equipe, uma síntese geral, e depois a gente parte para a última atividade, que depois das coletivas vai ter um testezinho rápido, objetivo, de marcar bolinha, tá bom? 10 questões mais norteadoras que estariam envolvendo tudo que a gente conseguiu trabalhar ao longo dessa disciplina modular da pós-graduação, entende? Então, a gente, assim, tem essa oportunidade de ver as produções de vocês, façam um capricho, façam como, assim, vocês gostariam de estar recebendo enquanto estudantes, né? Enquanto observadores, né? Apreciando um trabalho que envolva toda essa série aí de elementos importantes na prática docente. Podem enfocar com maior ênfase um ou outro, né? Não é obrigatório que enfoque em todos, mas tentem ver o máximo de elementos que vocês podem contemplar, entende? Então, vocês viram que educação tem desde as normas, né, desde os planejamentos, avaliação, educação, metodologias ativas, né, EAD, TICS, né? Então, tentem extrair, né, dessas frutas o sabor, né, o sumo, que possa estar realmente indo para uma prática futura, né, da vida de vocês enquanto docentes. Luzia, dúvida? Professor, assim, a apresentação, ela tem que estar, o enfoque dela no ensino superior, ou a gente pode percorrer pelo ensino médio, a educação infantil e também o ensino superior? Pronto, eu sugeriria que vocês focassem mais, assim, a questão de como ser um docente em tempos de pandemia, pela questão de vocês estarem se formando para serem docentes do ensino superior, que vocês realmente vissem essa prática do ensino superior, porque eu respeito demais até a educação básica, né? Eu sempre converso isso com a Luciane, porque muito do que o professor da educação básica faz, né, como o diário de classe, né, anotar as dificuldades, fazer aquele acompanhamento, nós não fazemos isso na prática da educação superior, né? Então, tem coisas assim que eu respeito demais, inclusive a educação básica, pela sua organização, né, pela sua execução. Eu acho que, assim, né, minimamente, né, como educadores, né, de profissões de área de saúde ou correlatas, a gente tem que também seguir essas pequenas normas, né, que fazem parte do nosso processo de incursão, né, dentro de uma instituição, mas eu acho que torna mais aplicável, especialmente para aqueles que já vão estar vivenciando o estágio de docência logo, né? Então, vamos tentar, assim, aplicar, né, todos esses conceitos, essas considerações, mas para a educação superior mesmo, tá? E aí, assim, vocês podem escolher um curso, um conjunto, uma área de saúde, né? Podem personificar um professor, né, teatralizando, ou, eu não gosto de coisas, assim, muito lúdicas, né? Então, de repente, eu gosto de coisas mais empíricas, né? Que eu vou ter, por exemplo, uma prática como profissional. Então, eu posso pensar na minha vivência mesmo
de professor, a minha que eu digo, né, de você, né, que está me ouvindo nesse momento, né, de docente do ensino superior, com o lado bom e com o lado ruim, né? Então, as outras turmas não trabalharam nisso, mas não tem aquela velha analogia, né, dos desenhos infantis, que tem o anjinho, tem o demoninho? Não sei, né? De repente vocês podem trabalhar alguma coisa nesse sentido, né? Não vou estar influenciando vocês, fiquem super à vontade. A Amanda está perguntando aqui no chat, o teste final, depois dessa parte coletiva, a parte individual, vai ser no Google Forms? Sim, vai ser lá no Google Forms, tá? Então, vai ser um teste mais para fazer uma rememorada de todo esse percurso formativo, como assim a gente costuma chamar, né? Depois de passar, né, uma série de um programa educacional, né? Um percurso formativo, que nesse caso foi essa disciplina modular, né? Então, para vocês levarem, né, consigo realmente essas ideias, né, desde a legislação até essa parte de EAD, que hoje se mostra extremamente aplicável nas nossas vivências, né? Então, quando eu comecei a dar isso na primeira turma, né, de EAD, que era uma coisa ainda, tipo assim, complementar, hoje você vê como básico, né, como obrigatório, né? Então, não dá para você falar de docência sem você falar minimamente dessa parte de EAD. Não é tudo EAD. É isso que eu quero que vocês compreendam. Tem toda uma série de discussões para que a gente possa estar trabalhando EAD, né? Então, não é a AD que vai resolver tudo, né? Como, às vezes, muitos gestores acham, né? Ministérios apregou, né? O professor não quer dar aula. Não, não é bem assim, certo? A Vitória disse que vocês tinham se organizado para fazer sobre os aspectos do ensino infantil, fundamental, médio, superior. Assim, vocês pretendem trabalhar com esses aspectos no estágio de docência? Porque, assim, a filosofia dessa disciplina é mais que vocês trabalhem junto com o orientador ou orientadora de vocês, né? Professor, na realidade, a nossa ideia foi o quê? Nós somos 6 pessoas na equipe. Certo. E aí a gente tentou fazer, a gente vai fazer uma gravação onde a gente vai simular e a gente tentou pegar todas as esferas de ensino, né? Porque a pergunta é, quais os desafios que os professores causaram. Então, assim, a gente dividiu de uma forma, a gente tentou pegar todas as áreas de ensino para que todo mundo pudesse participar de forma ativa, né? Representando um professor de alguma esfera, de alguma fase do ensino. Foi também mais por essa ideia também, para que todos os 6 participassem assim de forma, cada um com seu personagem. Só me entende? Certo, entendo, mas aí eu volto àquela mesma explicação de qual que seria a aplicação, porque se a gente parar para pensar, estamos em que nível? Estamos na pós-graduação stricto sensu. O mestrado ele tem o objetivo claro de formar o quê? Novos docentes para a educação superior. E vocês vão fazer o estágio de docência de vocês com professores do ensino superior em cursos de graduação, entende? Mas, assim, se vocês tiverem esse envolvimento com uma educação básica, que aí a gente pode chamar de educação básica, educação infantil, fundamental e médio, e aí vocês vislumbrarem que vocês podem brincar um pouco, né, com esses diferentes níveis, aplicando os conceitos que a gente trabalhou, ou seja, avaliações diagnósticas, né, legislação, planejamento, avaliação, ok. Aí vocês podem fazer, entenderam? Só não pode realmente estar com uma ótica só da educação básica e fugir realmente da temática, entende? Mas vocês podem pensar, de repente, para mostrar realmente que a educação não é apenas a superior, né? Também tem todo esse escalonamento. Se vocês conseguirem fazer dessa maneira, articular, entende? Porque o objetivo maior, a gente não frisou tanto. Todo momento eu minimamente dividi a educação básica e a educação superior, né? A didática do ensino superior, que é o nome da disciplina, ela não tinha o objetivo de fazer destrinchar, por exemplo, o infantil, o médio. Vocês entendem essa premissa? Então, como é que eu vou cobrar de vocês algo que eu não dei?
Seria incoerente, entende? Então, é mais perceptível nesse sentido. Mas revejam, realinhem, botem o GPS, vejam se vocês vão por essa prática mesmo. O que não pode faltar é o seguinte: o que foi dado nessa disciplina de didática do ensino superior, em detrimento da educação básica, entenderam? Que aí senão seria incoerente, tá? Mas assim, pense como vocês vão dar, vocês podem ou fazer assim um roda viva em que cada um contribui, entendeu? De repente um GVGO online, olha que bacana seria isso. A gente falou na semana passada, né? Então, de repente, um grupo, né, debatedor, né, um grupo analítico em volta, né? Não sei se vocês já viram Roda Viva, né? É um programa que já existe, né, há muito tempo, né? Tem vários vídeos na internet. Geralmente eles pegam uma figura ou mais de uma figura e fazem uma espécie de sabatina, né? Um pinga-fogo, né? O que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo, né? Então, não sei, de repente pode ser caminhos, né? O mais interessante que eu quero que vocês se permitam é vocês terem o prazer na atividade. Vocês sentirem que, poxa, é uma coisa bacana que eu consigo falar sobre educação, sendo um futuro educador do ensino superior, entende? E aí é isso, tá? Telejornal, pode fazer de repente telejornal. Atenção, atenção, notícias de última hora. Para você, docente, que achava que sabia tudo, e agora veio a pandemia. E agora? Coisas assim, entendeu? Então, vocês têm toda a liberdade para vocês fazerem isso. Mais ou menos de 20 a 30 minutos, dividam aí, bacaninha para vocês. E aí só me comuniquem, né? Se vocês me mandarem antes, eu tento colocar no conteúdo, no Siga para Todos verem, mas se vocês estiverem com o produto gravado, editado, se necessário, tá? Lógico, isso daqui é uma produção artesanal, gente. Isso não é para ser vendido como vídeo tutorial, tá? Então, se vocês gravarem corridos, não tiver uma edição perfeita, gente, eu não vou estar vendo isso. Eu vou estar vendo a participação de todos e se vocês estiverem realmente usando os elementos de composição, né, que foram trabalhados. É isso que se destina, tá? Então, errinhos técnicos ocorrerão, é normal, e vejam como cada um pode, de repente, participar, né? Será que cada um, de repente, contempla um conteúdo de uma semana, né? Então, pensem, são dicas, tá? Mas quem vai bater o martelo são vocês mesmos, tá bom, gente? E aí é isso. Então, passou bem rapidinho, como eu já tinha dito antes, né? A gente tem semana que vem para esses fechamentos. Em caso de alguma dúvida, se necessário, entre em contato comigo por um e-mail, que aí eu terei o maior prazer de respondê-los, tá bom? Mais dúvida, gente? Tô sentindo vocês preocupados. Não é para ficar, hein? Pensa o seguinte, agora é hora da diversão. Depois vocês vão ter aquelas turmas abarrotadas de gente, daqueles meninos que você entra na sala, fica, professor, professor! Né? Então isso a gente sente muita saudade, né? Quando a gente está no dia a dia, às vezes a gente para, menino, para, calma, respira, né? Terminou uma prova, quando é que vai sair a nota? Eu falei, menino, tem que corrigir aqui 5 questões discursivas, 40 alunos da turma, como é que você acha que a nota vai estar pronta amanhã? Enfim, né? Mas vocês vão viver também essa realidade, né? Depois desse período pandêmico, de volta presencial. Mas o momento é esse, da gente ter essa troca, tirar essas dúvidas, aperfeiçoar o caminhar, tá bom? E ter essa sensação gostosa aí, que também é o fato de você ser um professor, também ajudar muita gente nesse processo educacional, ok? Então, é isso. Vitória está preocupada, está falando aqui. Luzia também tá. Não é para estar preocupado, gente. Por favor, tá? Todos estão bem, todos que estão aqui assistindo estão ótimos aí, na média. Então, não tem que ter pânico. Não criamos pânico. Tá certo? Então, é isso, gente. Então, até semana que vem. Me despeço de vocês essa semana. Tá bom? E todos sabem os grupos que estão pertencendo. Caso não se recordem, verifiquem lá, tá ainda no fórum, no iniciozinho da nossa disciplina, tá bom?
Então, quem de repente teve alguma dúvida, eu acho que teve uma aluna que trancou, né? Talvez vocês não estejam acessando ela, mas, né, nesse sentido, aqueles que normalmente estão participando, se alinhem, se entrem em contato, e aí vejam a melhor forma de apresentação disso, tá bom? Se assim quiserem que eu ajude a colocar no YouTube, me fale, mas não é obrigatório não, tá bom? Cheiro, gente. Boa semana, tudo de bom. E quero ver as atuações aí, hein? Quem vai ganhar um Oscar aí, hein? A gente pode fazer o seguinte, vou fazer que nem o professor da odontologia, que geralmente, assim, o aluno que termina mais cedo ganha um bombom, entendeu? Eu faço uma caixa de bombom, então, para a turma. Aí deixo depois lá na pós-graduação para vocês pegarem. Vamos combinar assim, uma caixa de bombom, então. Tá certo? Então, motivação, né? Então é isso aí, tá bom? Então, Até a combinado. próxima semana. Até semana que vem. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite, até mais.